Preciso te atualizar sobre Evangelos Marinakis e Vasco da Gama tem informação exclusiva sobre o tema. Falo ainda sobre Oscar, que já se despediu do futebol chinês. Onde é que será que ele vai jogar no próximo ano? Por último, mas não menos importante, tem novidades sobre o futuro de Anderson Talisca e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate 1-1 contra o Gwangju, time da Coreia na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês, 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora? São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em uma entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Preciso falar agora sobre Anderson Talisca, meio atacante brasileiro que já foi especulado em vários clubes do Brasil e que parece estar de saída da Arábia Saudita. Na Europa surgiu ao longo dessa quarta-feira a notícia de que ele já tem um acordo verbal para jogar no Fenerbahçe. Falta a parte principal, um acerto com o Al Nassr, que é dono dos seus direitos econômicos. O vínculo só se encerra em junho de 2026. A verdade é que o Talisca não vive o melhor dos mundos ou o melhor dos momentos com os dirigentes do Al Nassr. Ele teve uma série de pequenas lesões e o árabe fica bastante incomodado quando o jogador, especialmente aquele mais caro, aquele mais valioso, se coloca fora de partidas importantes. E é por causa desse cenário que o Fenerbahçe foi atrás do Talisca, se acertou, de acordo com a imprensa europeia, com o jogador brasileiro e agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Al Nassr. Só para completar, por que o Brasil não pode cogitar o Talisca nesse momento? É que lá, na Arábia Saudita, ele ganha 6 milhões e 100 mil reais por mês. Até hoje, o maior salário já pago no futebol brasileiro foi de 2 milhões e 900 mil reais mensais, é quanto ganha o Memphis Depay no Corinthians, ou seja, o Talisca ganha mais do que o dobro na comparação com o jogador mais bem pago da história do país. Se o Talisca de fato voltar para a Turquia, vai retornar ao país onde esteve entre 2016 e 2017, vestindo a camisa do Beşiktaş. Bora de informação exclusiva, quero trazer uma novidade nas tratativas entre Marinakis e Vasco da Gama. O Evangelos Marinakis, o magnata grego, que admitiu nas últimas horas em entrevista à Sky Sports que negocia sim a compra da SAF do Vasco, ele tem contado com a ajuda de Giuliano Bertolucci. Você lembra do Bertolucci, né? O maior empresário brasileiro em atividade, o cara responsável por levar praticamente todos os jogadores importantes do Brasil para os principais clubes do mundo. O Bertolucci, eu consegui apurar, tem a exclusividade nas tratativas entre Vasco e Marinakis. O Edu Gaspar representa o Evangelos Marinakis, o Pedrinho representa o Vasco e o Giuliano Bertolucci surge como uma ponte. É ele quem faz o contato, é ele quem está tratando do assunto. Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com uma das pessoas próximas ao Bertolucci, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, estamos na fase das diligências. A chance de dar certo parece ser muito boa, fecha aspas, por diligências, entenda-se um estudo, uma avaliação por parte do Marinakis em relação à situação financeira do Vasco. Questão envolvendo a 777, as dívidas, o patrimônio, o valor do elenco, tudo isso está sendo debatido entre Edu Gaspar, o Evangelos Marinakis, o Bertolucci e os representantes do Cruz Maltino.
Só é importante destacar também que o Vasco tem deixado bem claro que além do Marinakis negocia com outros 3 interessados. Um grupo de investidores americano, um grupo de investidores árabes e há uma possibilidade de proposta de um grupo italiano. Um dos caras que já foi dono do Leeds e hoje é acionista majoritário da Sampdoria na segunda divisão do futebol italiano, tenta angariar, tentar atrair outros investidores italianos para fazer uma proposta de compra para o Cruz Maltino.